Valesca da Eucaplantas e hoje eu venho com muita felicidade agradecer a todas as pessoas que visualizaram o nosso vídeo sobre NPK orgânico. Estamos hoje com mais de 1.100.000 visualizações deste vídeo, com muitos comentários e como eles eram, alguns se repetiam, nós preferimos então fazer um vídeo especial respondendo aos comentários daquele vídeo do NPK orgânico. Nós selecionamos 40 perguntas que foram feitas nos comentários daquele vídeo. A primeira pergunta é da Irma Souza. Pergunta assim: de quanto em quanto tempo posso usar esse adubo nas plantas? Obrigada por compartilhar essa receita. O adubo pode ser usado de 15 em 15 dias. Próxima pergunta, da Elaine Magalhães. Ela pergunta assim: esse NPK orgânico líquido dura quanto tempo armazenado na garrafa sem estragar? Eu já fiz ele na minha casa e ele dura até 30 dias sem estragar, mas tem que ser na geladeira. Fora da geladeira ele dura em torno de uma semana. Vamos à terceira pergunta, da Ana Brizolar. Diz assim: uso chorume, tenho uma composteira, mas fico em dúvida se posso pôr em hortaliças. Na verdade, o chorume da composteira pode ser usado em hortaliças, só que ele tem que ser primeiro diluído. Geralmente o chorume tem que ser diluído de uma parte de chorume para 10 partes de água. Se a diluição for menor, pode ser que cause algum problema na sua planta. E mais uma coisa importante: o chorume tem que ser colocado pelo menos 15 dias antes do consumo. Então esse cuidado nós temos que ter. Próxima pergunta, que é a pergunta de número 4, do Everton Leme. Minhas plantas estão em fase de germinação. Posso colocar esse adubo? Moro em apartamento, mas amo plantas. O Everton, em fase de germinação é preferível não colocar esse adubo. Esse adubo é um pouco forte, então é preferível deixar as plantinhas com alguns centímetros, mais ou menos de 5 a 10 centímetros, para que elas possam utilizar melhor os ingredientes desse adubo. A pergunta número 5 vem da INAEF, investindo nas apostas esportivas, futebol. Diz assim: parabéns pelo conteúdo. Esse adubo serve para árvores frutíferas como jabuticabeira, para flores e frutos? Sim, e esse adubo serve para todas as plantas que possuem suas raízes terrestres. A próxima pergunta, de número 6, é do Cláudio Sérgio Camargo. Ele diz assim: adorei esse adubo orgânico, vou fazer hoje mesmo. Posso usar esse adubo nas minhas orquídeas? Aí, Cláudio, tem uma coisa importante para te falar. Somente as orquídeas que estão no solo, orquídeas de raízes aéreas, não é legal colocar, porque esse adubo é um pouco forte. E como é um adubo que, se em contato diretamente com as raízes, pode queimá-las, é preferível que não utilize esse adubo. Eu vou deixar um link na descrição, que é do nosso adubo foliar. Aí esse sim pode ser usado em orquídeas com raízes aéreas. A próxima pergunta é da Adriana Lucila. Ela pergunta assim: eu uso café, a casca de ovos junto com a terra, misturo tudo. Faço quando vou replantar ou fazer novas mudas. Será que está certo? Sim. Essa forma da Adriana fazer está correta. A única coisa que a gente tem que cuidar é que esse adubo deve ser evitado de ser colocado em plantinhas muito pequenas. É preferível que coloque em plantas quando elas já atingirem uma certa maturidade. A próxima pergunta é da Mariana Cardoso, que diz assim: eu coei o líquido depois de bater. Será que tem problema? Não, Mariana, não tem problema. Podes usar o líquido coado ou não coado. Se tu preferir usar o líquido coado, aquele resto que fica ali pode ser colocado em uma composteira ou mesmo misturado à terra do próximo plantio. A próxima pergunta, que é a pergunta de número 9, diz assim: quantas partes de água se deve colocar no chorume da composteira e quantas vezes por semana se deve colocar? Como eu falei antes, a diluição do chorume é 1 para 10, é uma parte do volume do chorume para 10 de água. O nosso caso aqui não é o chorume, tá? Então essa é uma pergunta para quem tem composteira. E o uso é de 15 em 15 dias. A pergunta 10 veio da Adriana Maria, que diz assim: a borra de café pode ser adoçada? Não, ela não pode ser adoçada. Porque se ela for adoçada, o açúcar pode acabar
permitindo que formigas e outros animais venham até a sua horta. Então é preferível que não tenha açúcar nessa borra de café. A número 11 diz assim, é da Evanilda Gomes. Boa tarde, querida. Posso usar o NPK para o lírio da paz gigante? Sim, pode ser usado em qualquer uma das plantas, sempre cuidando. No nosso último vídeo nós falamos sobre dormência das plantas, sempre cuidando quando a planta está em dormência, a gente não utiliza adubo nenhum. Número 12 diz assim, do Edivan Fonseca, horta orgânica. Ele pergunta, esse produto pode ser usado na plantação de quiabo, pimentão e pepino? Sim, pode ser usado em qualquer uma plantação, desde que, se seja consumido, nós temos que esperar 15 dias até o consumo, porque como ele tem resíduos, ele pode alterar o gosto e pode vir a dar algum problema. Próxima questão, número 13, do Matheus Borges, diz assim, no caso, quando for fazer a rega, faz somente com esse material orgânico ou faz a rega com água mais material? Pode fazer a rega com adubo, sempre cuidando da diluição que foi explicada no vídeo do NPK orgânico, que eu também vou deixar na descrição. A pergunta do Anderson Santos, que é de número 14, pergunta, pode ser realizado na rosa do deserto? Sim, de quando em quanto tempo? Pode ser utilizado, lembrando que a rosa do deserto é também uma suculenta, então como outras suculentas não pode ter um encharcamento da terra, então é preferível que se coloque em menor quantidade, sempre cuidando da diluição. E essa colocação de adubo pode ser de 15 em 15 dias também. A pergunta de número 15 veio da Gabriela Camargo Medeiros, que ela pergunta assim, é possível saber a proporção dos nutrientes dessa receita, tipo 10, 10, 10? Olha, Gabriela, como é uma receita caseira, a proporção exata poderia ser só feita através do exame químico. Então, como é uma receita que vai casca de banana e depende do tamanho da banana, depende do tamanho da colher que tu vai usar para colocar a borra de café, então tem algumas variações. Eu posso te dizer que essa receita é bastante completa em nitrogênio, fósforo e potássio, mas eu não tenho como te dizer a proporção exata. A número 16 diz assim, é da Gersilene da Silva Santos Ferraz. Ela pergunta o seguinte, gostaria de saber se posso completar o adubo com água da beterraba cozida, porque ele é um excelente adubo para florir e se posso usar em todas as plantas. Sim. Nós até temos outra receita que é o adubo foliar, onde eu uso a água da batata, água da beterraba, água da couve, qualquer vegetal que for cozido e sobrar aquela água, a gente pode reservar para vir a constituir o adubo sem problema nenhum. Próxima pergunta de número 16, da Conexão Celestial, diz assim, não sabia fazer assim. Eu colocava a mistura do pó de café, casca de ovo e de banana diretamente na terra. Na verdade, dá para ser usado. Ele pergunta, é muito ruim fazer assim? Pode ser usada assim. Só que o problema é que quando a gente faz o NPK orgânico, a gente tem que dar tempo para fermentação, tá? Se a gente não dá tempo para fermentação antes de colocar na terra, esse adubo vai demorar um pouco mais para ser utilizado pelas plantas. Porque as plantas vão conseguir utilizar esse adubo após haver um trabalho dos micro-organismos. E esse trabalho é feito através da fermentação. A fermentação não termina em 3 dias, ela vai muito além, mas os nutrientes vão ficar mais disponíveis a partir de 3 dias. Então, se tu quiser fazer assim, faz, só que as plantas vão ter um pouquinho mais de dificuldade de capturar esses nutrientes do solo. A próxima pergunta, de número 18, é do Max Brandão Cirne Júnior, e ele pergunta assim, pode fazer algo sobre hortas suspensas? Ele faz um pedido. Na verdade, existe na nossa organização um próximo vídeo, daqui a algumas semanas eu vou lançar um vídeo sobre horta suspensa e eu espero que o Max Brandão consiga ver esse vídeo e goste da nossa horta suspensa. A próxima questão é de número 19, é da Leda Pinho. A Leda Pinho perguntou o seguinte, esse preparado se aplica diretamente na terra, longe dos caules, ou spray nas folhas e flores? Esse preparado é muito forte para colocar no caule e nas folhas. Ele só pode ser colocado na terra para que a raiz pegue esse nutriente à medida que ela vai conseguindo absorvê-los.
tá? Então, a gente não pode colocar diretamente na folha nem no caule, que pode, algumas plantas mais sensíveis podem queimar. A pergunta de número 20, do LCS. Será que eu posso colocar essa mistura em uma porção de esterco para fermentar e depois usar nas hortaliças? Sim, pode colocar. Só que daí tem que cuidar a questão do consumo. Pelo menos 15 dias antes tu pode colocar esse adubo. Depois, e consumir a tua plantinha, as tuas hortaliças, depois de 15 dias que tu colocou o adubo, lavando muito bem para não ter qualquer resquício e qualquer problema de coliformes fecais. Pergunta de número 21 veio do AG. Diz assim: bom dia, haveria uma receita seca, ou seja, sem água, com esse mesmo adubo? Olha, nós ainda não fizemos, podemos pensar em fazer nos próximos meses. 22 diz assim, do Davis José Lang. Você conhece alguma receita para introduzir boro em citros? Aí eu falo o seguinte: o boro é um micronutriente muito importante, principalmente para as plantas cítricas. E essas plantas necessitam de uma quantidade maior de boro para conseguir produzir suas flores e seus frutos. Só que nos alimentos que nós consumimos, a quantidade de boro que está presente é muito pequena. Então não se tem um adubo com boro, um adubo natural com boro. O que a gente pode utilizar em citros é a solução com ácido bórico, né, que tem pH neutro, o ânion-borato, que tem elevados valores de pH, e ainda tem na forma de bórax. Daí teria que ir a algum local que vende esses produtos para adquirir e fazer conforme as instruções do fabricante. A questão de número 23 veio da Tati Marazo e ela pergunta: eu conheço essa forma de fazer adubo como adubação laminar. É a mesma coisa? Na verdade, a adubação laminar é uma técnica que se faz a cobertura do solo na área circular ao redor da planta, conhecida como zona de coroamento. Nessa área se utiliza resíduos de outras culturas para que haja absorção do solo e o trabalho dos micro-organismos. O nosso NPK orgânico não deixa de ser um tipo de adubação laminar, mas ele entrega para o solo os nutrientes já dissolvidos, um pouco mais do que a adubação laminar mais comum. E mais uma coisa importante: tanto o NPK orgânico quanto a adubação laminar, eles demoram um pouco mais para surtir efeito. Então a gente não pode assim colocar hoje o nosso NPK orgânico e esperar que amanhã a planta tenha uma flor ou cresça um pouquinho. Vai demorar um pouco mais, mas o crescimento vai ser com muito maior produtividade e muito mais vigorosidade. A pergunta de número 24 veio da Ai Adre Silva. Ela pergunta: posso pôr no girassol semente e no adulto? No girassol semente é preferível não, porque a semente de girassol já é bastante sensível. Então é preferível que a gente coloque na mudinha depois que ela já atingir uns 10 a 15 centímetros. A pergunta de número 25 veio da Cidinha Ferrari e ela pergunta assim: posso usar esse adubo em hortas e frutíferas? Sim, pode usar em hortas e frutíferas, desde que no caso da horta seja 15 dias antes do consumo, no caso de vegetais folhosos. Quando for colocar na frutífera não tem problema, pode consumir logo, porque a gente não come diretamente o que está em contato com o adubo. A pergunta de número 26 veio da Luciene Herzog e ela pergunta: serve para temperos também? Sim, mas a gente tem que colocar pelo menos 15 dias antes do consumo. A pergunta de número 27 veio do Sempre Sobre Rodas e ele pergunta: como fazer um adubo pobre em fósforo? Este adubo que nós ensinamos no canal, NPK orgânico, é rico em nitrogênio, fósforo e potássio. O principal componente que tem fósforo é a borra de café, então teria que tirar a borra de café desta mistura. A pergunta 28 da Sônia Teixeira, ela diz assim, ó: quais outros produtos podemos usar como adubo orgânico? Aí a pergunta pode ser respondida, além desses que eu falei no adubo, a gente pode colocar a água de cozimento dos vegetais, a água da couve, a água da beterraba, a água da cenoura, a água da batata. A 29 veio da Cláudia
Cacau Lousada Queiroz. E ela diz: tem que colocar terra com minhocas ou a composteira vira minhoca? Ela fez uma pergunta, não propriamente sobre o NPK, mas eu vou responder. Na verdade, quando a gente faz uma composteira, a gente coloca os resíduos orgânicos de origem vegetal, né, restos de salada sem tempero, folhas secas, enfim, se faz uma cobertura, se coloca as minhocas e ao longo do tempo as minhocas e os micro-organismos presentes no solo vão digerir esses alimentos e vão transformar em nutrientes para a terra. Então não é que a terra vire minhoca, né? A terra, quando a gente coloca esses compostos, a minhoca vai ser atraída até ela, então possivelmente vai vir minhocas de outros locais da horta para aquele local, atraídos pelo cheiro dos resíduos que a gente colocar ali. A número 30 é da Alessandra Cunha. Ela perguntou: podemos fazer com a casca de legumes junto? Sim, mas mesmo a casca de legumes é preferível deixar fermentar. Se for colocar diretamente a casca de legumes no solo, é preferível que tu deixe um tempo numa terra, né? Misture na terra e deixe um tempo para que essa casca possa sofrer um processo de deterioração para que as suas plantinhas possam usar os nutrientes contidos nela. A pergunta de número 31 veio da Vilma de Fátima Nogueira. E ela perguntou: se eu já usei NPK químico, posso usar este também? Sim, pode usar, Vilma, desde que tu espere pelo menos um mês para não sobrecarregar suas plantas. A pergunta de número 32 veio do Gilson Douglas. E ele pergunta: fornece também os micronutrientes essa receita? Apenas alguns micronutrientes, Gilson. Ela fornece pequenas quantidades de ferro, zinco, cobre e manganês, mas muito pequenas, tá? A 33 é do Doug Montanaro e ele pergunta: interessante esse NPK, se coar e dissolver em uma parte maior de água, pode ser usado em borrifador para orquídeas? Não, Doug, é melhor não. Nós temos uma receita de adubo foliar que é ideal para esse tipo de planta, inclusive orquídeas e outras folhagens. A 34 veio do Thomas Fernando e ele pergunta assim: bom dia, amei a receita. Dúvida: há como substituir a borra de café por qualquer outro elemento? Na verdade, eu fiz uma série de testes na nossa estufa e a borra de café foi aquela que trouxe melhores resultados pela quantidade de fósforo e de carbono que ela fornece. Então eu não saberia dizer como substituir a borra de café por outro nutriente. 35, do Felipe Dias. Boa tarde, pode reservar o líquido em garrafa PET? Sim, mas nós temos que cuidar e deixar pelo menos 1/4 da garrafa PET sem o adubo para que quando ocorra a fermentação os gases possam ocupar esse espaço e não ocorra uma explosão no teu quintal. 36, do Pensador Livre. Ele diz assim: possui um quintal vasto aqui em casa e nele tem algumas plantações, chuchu, melancia, ervas, acerola, embu e várias outras coisas. Percebi que o solo está fraco em nutrientes. Se eu fizer isso e jogar pelo solo todo é uma boa? Sim, pode pegar, fazer várias receitas, né, a quantidade maior de NPK orgânico e passar em a sua terra, fazer uma preparação e com certeza vai auxiliar suas plantas. A 37 veio da Débora Duarte. Ela perguntou assim, ó: melhor deixar a mistura num lugar com luz ou escuro? Melhor num local escuro. Inclusive no vídeo eu mostro que eu usei aquelas garrafas que vem suco de uva, que são garrafas mais escurinhas. Se você não tiver aquelas garrafas, pode usar garrafa PET, mas preferível que coloque ela dentro de um ambiente escuro ou envolva ela com jornal ou com pano. A número 38 é da Carla Almeida. Olá, posso usar em orquídeas com raízes expostas? Não, Carla, não pode usar. Como ele é muito forte, é preferível que tu use somente nas orquídeas terrestres. Para orquídeas com raízes expostas, existe o nosso adubo foliar, que é mais fraco e é feito justamente para aplicação nessas plantas. O 39 veio do Newton Alves Teixeira. Diz assim: com 4 dias de fermentação, os nutrientes já estão absorvíveis pela raiz.
Na verdade, a partir da fermentação, a partir de 4 dias, inicia a absorção dos nutrientes. Essa absorção vai permanecer no solo por até 15 a 20 dias. Então, se a gente colocar esse adubo, o NPK orgânico, no solo das nossas plantas, as plantas vão ocupar esse adubo durante 15 a 20 dias, dependendo do tamanho da planta e dependendo das possibilidades de absorção. E o último que a gente escolheu para hoje foi a pergunta da Vanessa Soares, que diz assim: só o meu que explodiu a garrafa quando abri depois de 4 dias, agora eu tô com medo se deu certo ou não. Vanessa, deve ter dado certo sim. O único porém é que tem que ter o cuidado de colocar numa garrafa que tenha espaço para que os gases da fermentação possam ocupar, porque se a gente deixa pouco espaço, a fermentação é muito intensa, possivelmente ela vai fazer uma pressão na garrafa e vai acabar estourando. Então é preferível que a gente deixe pelo menos 1/4 da garrafa sem encher, né? A gente enche 3/4 da garrafa, né? Mais ou menos em torno de 1,5 litro da garrafa de 2 litros e deixa aquele meio litro para que seja ocupada pelos gases da fermentação. Esse foi o vídeo respondendo as dúvidas sobre o NPK orgânico. Espero que todos tenham gostado. Nós selecionamos 40 perguntas. O nosso vídeo tem mais de 2.000 comentários, muitas perguntas que nós não conseguimos ler pela quantidade que foi feita. Se a sua pergunta é uma daquelas que não foi respondida, por favor, coloque a sua pergunta nos comentários desse vídeo que a gente vai fazer o possível para te ajudar. Eu sou a Vanessa da Plantas, fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.